Amém. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando eu ouvi pela primeira vez a palavra relacionada à conexão, a connect, eu era pedreiro. E nós às vezes íamos fazer algumas instalações hidráulicas. E eu lembro meu pai dizer assim: filho, eu preciso que você compre algumas conexões. E as conexões, ela unia os tubos, ela estabelecia uma união, e através desta união, a obra era realizada. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o momento em que há uma conexão entre a tua vida e o poder de Deus. O momento em que Deus entra na sua história. Quando há uma conexão, quando se estabelece, hoje essa palavra de conectar-se, né? Está aí a banda larga, está aí toda essa estrutura, e que muitas vezes utilizadas muito mais para o mal do que para o bem. Mas hoje eu quero tratar no momento em que a sua história passa por Deus, a sua história se liga a Deus, e como ela termina. Esse é um culto de campanha, onde já ouvimos testemunhos de causas impossíveis aos olhos humanos, mas através da campanha as pessoas estabelecem uma conexão entre o impossível e Deus. E quando Deus se conecta a você e a sua história, o fim toma uma conotação diferente. Eu quero começar essa mensagem com o texto de Marcos, capítulo de número 9. Marcos 9, verso 21. Marcos 9, 21. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. Repita comigo: há quanto tempo? Desde a infância. Há quanto tempo? Desde a infância. Feche os seus olhos. Pai, pelo poder do nome de Jesus, continua falando conosco. O Senhor é capaz de contemplar a cada um dos teus filhos, os presentes aqui, aqueles que estão nos anexos e aqueles que estão nos assistindo através da conexão da internet. Fala com cada um de nós, é o que nós te pedimos, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero conversar com vocês sobre causas e sobre situações que eram aparentemente irreversíveis, mas quando essas situações passaram por Jesus, elas tomaram uma dimensão diferente. Quando Jesus conectou-se, é isso, eu vou usar essa palavra direto, porque eu quero aproveitar a temática do culto e acho extremamente atual e oportuna. Deus
entrou. Houve uma ligação. O texto em que eu li, Jesus está conversando com o pai de um menino. Mas se você for observar o texto ele vai narrar a seguinte história. Um menino tem um problema espiritual desde a sua infância. Um espírito maligno toma a mente deste menino, ele perde a noção e, por muitas vezes, ele foi exposto ao perigo de morte. Há quanto tempo? Desde a infância. Há muito tempo. Isso é um caso crônico que eu tenho convivido com ele ao longo dos anos. Diversas tentativas esse moço fez para tentar libertar seu filho daquela situação. Nenhuma delas teve resultado positivo. Mas o que está em jogo é a vida de um menino. Seu pai não vai entregar os pontos com facilidade. Ele vai continuar buscando soluções. Ele não vai desistir. Ele vai caminhar em busca de ter êxito em sua procura. Há quanto tempo? Desde a infância do menino. Ano após ano, o pai convive com aquele menino, que ninguém sabe em que momento vai ficar possesso, que precisa de um nível de atenção, né, muito grande. Está tudo certo. Alguns anos atrás, a este episódio, começa a surgir algumas histórias na Galileia. Alguém exercendo um nível de poder muito grande, dizendo ou se rotulando ser o filho do próprio Deus, não traz consigo riquezas, glórias, poder, armas bélicas, nem tesouros, traz consigo apenas um pequeno grupo de homens aparentemente despreparados, onde sua base é composta de meros pescadores. Esses são os companheiros. Foi com esses que ele estabeleceu uma conexão pequena e transformou em uma pequena milícia, um pequeno grupo. Está tudo certo. Mas agora a mente deste homem tem mais uma esperança. Quem sabe pode dar certo se eu encontrar Jesus. Quem sabe a possibilidade, se a história do meu filho, se a minha história, se o meu dilema que eu carrego há anos, estabelecer este vínculo e se encontrar com ele, então o pai do menino vai procurar Jesus. E ele não encontra Jesus. Jesus estava orando, mas não estava com todos os discípulos. Então o pai traz o seu menino à procura de Jesus, e Jesus não está. Ele diz aos discípulos: eu estou com meu menino endemoniado. E os discípulos provavelmente disseram: deixa com a gente, deixa conosco. Jesus não está, mas nós o representamos, fica tranquilo. E o texto sugere que o discípulo começa a tentar expulsar o demônio. Mas era um demônio teimoso, que não queria sair. E eu não sei como é que discípulo expulsava demônio, que volume de voz.
Porque às vezes tem gente que vai no grito. Sai! Outros só dizem sai. Outros dizem vão embora. Sai lá. Cada um expulsa. Do jeito que quiser. É melhor não deixar ele entrar. Para não precisar expulsar. Eu sou da seguinte tese. Mas ele já estava lá. Certo? Os discípulos, sai, expulsa o demônio. E o demônio não sai não. E quando o demônio não sai, o fato se torna um espetáculo. Porque demônio gosta disso. Certo? Lá na igreja, se demônio manifestar, já tem 2 irmãos, um igual aquele que vai ministrar por casal, que é por demônio nervoso. E tem um irmãozinho que não tem músculo, mas é aquele do sapatinho de fogo. Então, o demônio pareceu, já vai os 2 se deslocando, e diz para o demônio, vamos dar um pulinho ali. Tem um quartinho ali. Porque ninguém dá espetáculo se não tem plateia. Quando for chamar a atenção de seu filho, esse também é um conselho. Leva ele no cantinho, que ele não dá show, não. Show ele dá na frente dos outros. Pega seu menino, leva no bate local e fala para ele, querido, o que você quer? O mansinho ou o fortão? Escolhe. De qualquer forma, você vai sair, ou na oração ou na pancada. É na verdade. E eu sei que nem demônio gosta de apanhar. Ele fala, não, já estou indo. Mas presta atenção, o episódio aqui vira um os discípulos tentando expulsar um menino no meio da rua. Era público. E o demônio não sai, e sacode o menino, e aquela vergonha. E agora a exposição da intimidade dele se torna um espetáculo popular. Olha só. E nada o demônio sair, nada o demônio sair. Aí chega quem? Os fariseus e escribas e começa a discutir com os discípulos. Vocês não expulsam o demônio, aí ninguém está expulsando mais demônio, que agora já virou discussão e o demônio já está lá sozinho, só para os outros olhando. Quando de repente eu imagino a mente desse pai pensando: gente, que vergonha, não deu certo, falhou. Quando de repente, quem é que está chegando do monte? Quem é? Só o pessoal que está aí fora. Quem é que está chegando? Isso. Tem uma turma lá fora no culto também, ué. Está pensando que é só lá? Só aqui? É que o pessoal da internet não dá para gritar. Mas presta atenção. Quem é que está chegando? Vem ele. E aquele furdunço. E o demônio lá. E chega Jesus. Jesus chegou e os fariseus estavam discutindo com o discípulo dele. Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo, por causa do tempo. E Jesus falou assim: o que é que vocês estão discutindo com meus discípulos? Aí o pai do menino saiu e falou assim: ô Jesus, sou eu aqui. Explicar para o senhor, eu estou com um menino demoniado, rapaz. E trouxe para o seu discípulo expulsar. Expulsou não, e gerou isso tudo. Jesus falou: ô geração incrédula, até quando ainda estarei convosco? Me traz o menino. Aí trouxeram o menino. Quando o demônio que estava no menino viu Jesus, aí é que ficou endemoniado mesmo, é na verdade. Aí o demônio se contorceu todo. E Jesus não está nem olhando para o demônio. Jesus está conversando com o pai. Quanto tempo esse menino fica assim? Aí ele falou assim: isso é desde a infância, Jesus.
Esse demônio joga esse menino no fogo, na água. É o demônio do X-Men. Deve ser fogo, água. Alguma coisa bem perto do Magneto. Olha só, é a mesma história. Certo? Sei lá quem é. Eu sei que o pai está narrando, o demônio joga meu filho na água, joga meu filho no fogo, o demônio quer matar meu menino, e eu já tentei de tudo e nada adiantou. Jesus olhou. E aí, dá licença. Jesus deve ter falado assim: vou entrar nessa história. Nada adiantou. É comigo. Olhou para o demônio, para o menino, sei lá. Sai dele agora! E eu acho engraçado que Jesus não mandou só sair. Jesus disse: sai agora e nunca mais você entra nele. Tu está glorificando? Escuta só. O menino fez assim, ó. E o pessoal falou: morreu. Eu imagino o pai do garoto falando: não era isso? Poxa. Agora o demônio não vai entrar mais nele mesmo, ué. Morreu. Matou meu menino. Gente. Agora o demônio. E o pessoal falando: o menino morreu, o menino morreu. E de repente, o menino despertou. E Jesus falou para o pai: leva o garotinho assim, pode ir para casa. Bonzinho, bonzinho. Cadê o demônio? Foi embora. Preste atenção. Não tinha solução. Não tinha jeito. Era a exposição de uma vergonha, de algo que era impossível. Mas, de repente, quem foi que estabeleceu uma conexão com aquele pai e com aquele menino? Quem foi? E o menino, quando chegou àquele lugar, ele estava endemoniado. E quando ele saiu? Estava... Você consegue entender isso? Eu não sei o que você traz consigo. Eu não sei há quanto tempo você traz consigo. Eu não sei quais foram as suas tentativas que terminaram em frustrações, pois o resultado que você nutria a expectativa acabou sendo contrário. Eu só sei de uma coisa: se Jesus estabelecer uma conexão com você hoje e com o seu problema, você pode ter entrado aqui com o problema, mas quando você sair daqui, você vai levar a solução. Amém? E não fica só nisso. Deixa eu pegar um outro texto. Uma mulher que tem um único filho que está enterrando. A viúva de Naim. O menino dela morreu. De que morreu? Não sei. Eu sei que o menino morreu. Isso já me é o suficiente. O menino morreu e estão indo sepultar o menino. Quando de repente, quem é que vem chegando em Naim? Quem é que vem chegando? Jesus. Isso. O discípulo fazendo cordão de isolamento. Ele era pop. Não é só o Papa, é ele também. Olha aqui para mim. E estão levando um defunto. Todo mundo que vem com o defunto vem chorando. Ou pelo menos a maioria. Porque nem todo mundo chora em enterro. É ou não é? Às vezes, esses dias, no ato fúnebre, o pastor foi fazer e falou: olha, estamos diante de um grande homem, um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom vizinho. A viúva estava numa cadeira e falou para o filho dela: vê se é seu pai. Que está lá no caixão, que eu acho que nós estamos velando. O homem é errado, não é possível. Esses adjetivos não são do meu defunto, não é? Então, preste atenção. Eu só sei de uma coisa: ninguém espera de um velório o indivíduo ressuscitar. No momento do cortejo, muito menos.
Mas o pessoal vem chorando e eu aprendi uma coisa. A multidão que vinha com Jesus tinha curioso. Tinha ou não tinha? Porque queria ver o que Jesus fazia. Tinha invejoso. Tinha ou não tinha? Porque não conseguia fazer o que ele... Isso. Queria estar no lugar dele, mas não podia. Tinha os comprometidos, aquela turma que torcia e dizia, vai acontecer. Tinha ou não tinha? E tinha os indiferentes. O que está fazendo aqui? Não sei. Até no culto tem aqui hoje. O que você veio fazer aqui? Sei lá, eu vim aqui. Isso aqui cabe aqui, ó. Eu aprendi. Com o defunto também tinha uma multidão, porque eram duas multidões. Uma saindo de Naim, levando e outra chegando em Naim, trazida por isso. E nesse momento, também tinha uma multidão com o defunto, que também tinha comprometido. A gente estava chorando, poxa, morreu. Também tinha uns indiferentes, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, conhece defunto? Não. Eu não é. A única que não tinha nessa multidão era invejoso. Que ninguém queria estar no lugar do defunto. Olha a verdade. Do outro lado, o pessoal estava afim de estar no lugar de Jesus. Do lado de cá, não tinha. Mas preste atenção. A multidão vem chorando e vem Jesus. De repente, as duas se encontram. E o texto sugere que a mãe do menino vem na frente do cortejo, provavelmente para não ficar vendo o filho morto. É ou não é? Ela devia vir na frente aqui para não ficar olhando o menino. Então ela encontra primeiro com Jesus do que o defunto. Jesus encontra com a dona, ela está chorando. Sangue de Jesus tem poder. Eu não vou perguntar mais, agora eu já falo direto. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os... Gente, tem gente muito ruim nesse culto hoje. Se alegrando com a tristeza. Sabe o que é isso? É a distração. Muda de vida que Jesus volta, se fica... Hã? Ele voltou? Já foi. Olha aqui. Presta atenção. A mulher vem chorando. Por que ela está chorando? O filho dela? O filho dela? Ela tem que chorar ou não? E quem é que vem entrando? Que encontra com ela e diz o quê? Não chora. Gente, que falta de sensibilidade de Jesus. A mulher vem chorando e Jesus olha e falou assim, chora não. Eu já falei sobre isso aqui. O importante não é o que ele falou, é como ele falou. Ele poderia falar com dó. Chora não. Chora não, dona. Morreu nesse menino, né? É, a vida assim. Morreu, dona. Poxa. Meu sentimento. Foi assim que ele falou? Ele poderia também falar assim. Chora não. Molenga. Tá achando que é só seu filho que morreu hoje? Assim de Mutuqueiro morreu em São Paulo. Podia falar ou não podia? Mas não foi assim que ele falou, não. Sabe o que eu imagino ele falando? Assim, ó. Chora não, dona. Cheguei. Como diria Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Olha só. Cheguei. É isso que Jesus está dizendo, querida. Eu não sei o que a senhora traz aí consigo. Eu só sei de uma coisa. Eu posso mudar o seu estado emocional. Não chora. E ela deve estar pensando, acabando de chegar, não sabe da notícia. E nisso quem é que vem passando? Quem é que vem passando? Carregado. Obviamente. O defunto vem passando. Porque já tem uma cova aberta, pronta para receber. Não pode perder tempo. O defunto vem passando. E aí Jesus toca no defunto.
Quando Jesus tocou no defunto, pensa no furdunço. Primeiro porque ele é santo e acabou de ficar impuro porque tocou em um que nem parente dele era. E a multidão que vinha atrás dele estava a fim de tocar nele, agora não pode mais, porque ele ficou impuro. E aí todo mundo parou. E Jesus começou a conversar com o defunto. Eu não sei qual foi o diálogo, mas eu imagino alguma coisa assim. Ou que ele está frio aí. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. A cova ficou aberta. O enterro do menino aconteceu, porque a história da mulher e de seu filho estabeleceu uma conexão com Jesus. E quando Jesus entra em cena, até a morte tem que recuar. Você entende isso? Quando nós vemos essas coisas, isso nos inspira a prosseguir, a buscar essa interatividade, esta conexão, a estabelecer este contato, onde eu posso pegar o impossível, o inviável, e levar até alguém. Essa é a nossa proposta, é a proposta do Evangelho, é a proposta da campanha. Estabelecer uma conexão entre você, entre o seu problema, entre aquilo que aparentemente já morreu. Eu estou falando de morte, e a morte aqui pode ser adaptada ao seu casamento, ao comportamento de seu filho, ao seu negócio. Eu não sei. Eu sei que o que eu quero que você faça é estabeleça uma conexão entre o que está sendo falado e o que você traz consigo de demanda. E faça com que sua demanda encontre-se com Jesus. E você vai ver qual será o resultado final. Eu olho para um menino que chega endemoninhado e sai liberto. Eu vejo por uma história que um defunto está a caminho de um sepultamento e ele volta para sua casa. Por quê? O que essas histórias têm em comum? Jesus passou por elas. Se Jesus passar pela sua história, querido, eu não sei qual é a sentença que deram. Eu não sei. Eu sei que não vai terminar desse jeito. Isso eu tenho certeza. Posso ouvir um amém? Amém. Quando nós olhamos mais um texto, eu vou usar 4, já usei 2. A mulher adúltera, ela foi pega em flagrante? Sim. No próprio ato do adultério. Estava ela e o homem lá. Sona. No procedimento. Deram o flagrante, o cara rapou fora. Deixou a mulher sozinha. E agora vão pegar a mulher para apedrejar. Apedrejar. Eles têm por base a lei mosaica, a lei de Moisés, que diz que as tais têm que ser apedrejadas. Vão matar a dona. Eu imagino o pessoal pegando a pedra, porque crente gosta. Era crente. Gosta de apedrejar. Os irmãos são mirolha. Não vacila, não. Eu imagino. Pegou quem? A dona Lima. O que é? Adultério. Vamos lá, apedrejar essa dona. Nem todo mundo queria. Tinha adolescente. Os teen. Ele não ia querer matar a dona. Pelo menos os meninos. Com a dona tão dada. A mulher está indo. Não devia estar nem vestida direito. Pegaram em flagrante. Eu imagino os meninos olhando. Taca não, gente. Mas também devia ter mulher.
Mulher falando, taca sim. Roubando o homem dos outros, já tá difícil de achar. Roubando, essa magrinha. Tacar a pedra nela. Tinha homem adulto, que devia falar assim, quero nem me meter nisso. Não sou eu que estou pegando, o flagrante não foi meu, que se dane. Devia também ter os idosos, os velhinhos, senhores, dizendo, taca a pedra, taca, eu não faço mais nada mesmo, vou matar essa dona. Preste atenção em mim, você pode rir do jeito que você quiser, você só não perca a mensagem. Preste atenção, o que eu estou querendo dizer a você é que ninguém vai defender essa mulher, ninguém vai ousar ir contra a lei de Moisés. Se alguém se mete nessa situação, ele vai ser acusado de blasfêmia e vai ser apedrejado junto com a mulher por acobertar um crime como esse, de adultério. Ou seja, a mulher vai morrer, vai ou não vai? Vai, isso é certo. Vão matar a dona. Só que no caminho, eu imagino Deus olhando, porque Deus vê tudo, gente. Eu imagino Deus olhando. Vai matar não. Vou dar um jeitinho. Alguém no meio daquele ambiente caótico tem uma ideia, levar a mulher lá onde Jesus está ensinando. E qual é o objetivo? Criar problemas para Jesus. O cara tem uma ideia muito legal, olha só. A ideia dele diz assim, vamos pegar essa mulher, vamos levar para Jesus. E vamos perguntar se a gente pode apedrejá-la. Eles não precisam da opinião de Jesus. Eles têm a lei para sustentar. Mas eles querem criar problemas. Então eles pensam assim, vamos perguntar a Jesus se nós podemos apedrejá-la ou não. Mas para quê? Se nós já sabemos que podemos. Não é isso. É que se ele falar que nós devemos apedrejá-la, nós vamos dizer para todo mundo que ele prega amor, mas mandou matar a mulher. Show. E se ele disser para não apedrejar, nós vamos acusá-lo de blasfêmio, de ir contra a lei de Moisés, e vamos tacar pedra nele também. Ele não tem? Ele não tem? Ou seja, nós vamos matar 2 coelhos com a cajadada só. A gente mata a mulher, Jesus ou a sua reputação, que é a mesma coisa. Para matar alguém, você não precisa matá-lo fisicamente. Mata a reputação dessa pessoa e já era. É isso que eles queriam. Então estão pegando a dona e levou lá. Chegou lá, jogou a dona assim, ó. E falou, Jesus, ó, essa mulher foi pega bem ali no flagrante. A gente pode apedrejar ela ou não? Jesus não respondeu nada, ficou só escrevendo assim com o dedo. Desenhando, sei lá. Tem gente que quer saber o que ele estava escrevendo. Você acredita que tem gente que já me perguntou, pastor, o que ele estava escrevendo? Eu falei, eu não estava lá não. Eu sei a mesma coisa que você, Sei lá o que ele estava escrevendo. Eu acho até que ele ficou escrevendo para não deixar a mulher mais constrangida, não ficar olhando para ela. E ele está lá escrevendo, e o pessoal enchendo a cabeça dele. Dá pedrada nela, Jesus. A gente dá pedrada ou não dá pedrada? Dá pedrada ou não dá pedrada? Fala, Jesus, fala. E quando ele ficou quieto, alguém pensou o quê? Ele não sabe o que vai falar. Ele está enrolado. Esqueceram que ele é advogado dos advogados. Pediu para ele defender esse negócio, quer ver? De repente Jesus faz assim, ó. Eu imagino, dá licença que eu que penso assim.
Aquele dentre vós que está sem pecado, dá uma pedrada nela agora. E... escuta só. Quem é que está com a pedra na mão que não tem pecado? Se você estivesse lá e Jesus falasse isso para tu, tu ia atacar? Hã? Tu ia? Porque tu tem. Tu tem, não fica me olhando com essa cara de quem não tem. Que tu não tem até a pedra, mas tu tem pecado. Ninguém podia atacar. Aliás, tinha uma pessoa que podia atacar pedra nela. Quem era? E ele está sem pedra. O que podia está sem. O que não podia está com. Atire a primeira. Quando ele usa a expressão primeira, ele não está falando com a multidão. Ele está falando com as testemunhas oculares. Porque a lei do Moisés dizia que quando isso acontecia, quem deu o flagrante, os oculares, tinha que pegar a primeira pedra. E não podia ser um só, porque eles não aceitavam uma testemunha. Tinha que ser mais de uma, duas ou mais. Quando Jesus disse, atire a primeira pedra, toda a multidão que estava com a pedra parou de olhar para a mulher e olhou para as testemunhas. E falou, taca aí. Ele não falou, aquele que está sem pecado, atire a segunda pedra. Ele falou, atire a primeira, porque até quem tinha pecado podia dar a segunda. Mas para isso precisava do start, da ignição, que era a primeira, porque antes da segunda vem a primeira. Sabia disso? Isso é uma revelação que veio aqui agora. Olha só, você gosta, né? Esse pessoal gosta, Marcelo, não é, Leonardo? A gente tem escola. Olha só. E aí os caras tudo com a pedra na mão, doido para tacar. Falando para os caras que deu o flagrante, taca aí, pô. E os caras, ih, maluco. Ele falou que não tem pecado, né? Ih, puxa vida. Aí vai dar para tacar não, maluco. Aliás, eu nem sei o que eu vim fazer aqui. Nem queria tacar uma dona tão legal igual essa. Eu nem vi, eu cheguei depois, Ana. E aquela confusão. E ninguém taca a primeira, se ninguém taca a primeira, ninguém taca a... E taca, não taca, quem é que taca? Não taca. E Jesus está só lá. Dá licença. Ninguém mandou trazer a dona aqui. Agora ninguém taca mais pedrinha. Ninguém mandou. Trouxe o impossível para mim, o impossível se tornou realidade. Você consegue entender isso? Oi só. Começaram a jogar as pedras fora. Droga. Não taca nada. Dá vontade de tacar em quem teve a ideia de trazê-la aqui. Que eu escolhi minha pedra com tanto cuidado. E agora não vou tacar em ninguém. Foi todo mundo embora. E o texto é tão fantástico que ele diz que foi todo mundo. Ficou só Jesus e a mulher. Até os discípulos. Quando Jesus diz, não tem pecado. Eu imagino Pedro falando com João. Bora, maluco, vambora que deu ruim. Já notou que ele está afim de ficar sozinho. Olhe bem. O que Jesus está dizendo, sou eu que tenho autoridade para matá-la. Mas eu ofereço a vida, eu ofereço mais uma oportunidade a esta mulher. Foi todo mundo embora, desculpe a expressão, com um rabinho no meio das pernas. E Jesus esperou todo mundo ir.
levantou, olhou, e olhou para... Está só a mulher lá. Ele falou, ué, moça, onde estão os teus acusadores? Não eram tantos? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, porque o único que pode me condenar aqui é o Senhor. Ele disse, se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Agora, vá, pare de se vergonhar. Arruma um homem para a senhora. Vai fazer as coisas direitinho. Para de passar a noite nesse Woodstock particular. Pelo amor de Deus. Preste atenção. A mulher era para ter sido morta, mas não foi. O menino era para ser enterrado, mas não. O menino era para continuar possesso, mas não ficou. Por quê, gente? Porque Jesus chegou. Repita comigo. As histórias tiveram um fim diferente, porque o mesmo entrou nelas. Se Jesus entra na sua história, não interessa para onde estava indo, Ele tem como mudar a direção. Ele tem como estabelecer uma mudança de 180 graus. Meia volta. Vamos embora. Gente, eu tenho visto o que Deus é capaz de fazer. As intervenções, a maneira que Ele tem agido. Eu não sei o que você trouxe hoje. Eu só sei que eu vejo pessoas conectadas demais com o WhatsApp, o Facebook. Pessoas antenadas e que recebem informações a cada segundo, que são incapazes de desligar seu celular até durante um culto, para receber, através de suas conexões, de seus relacionamentos. Mas a minha pergunta é, você anda conectado com Deus? Há uma conexão entre você e Deus? Vou falar para vocês duas coisas que me aconteceram esse final de semana e eu encerro aqui, mas preste atenção. Pastor Paulo é meu amigo, é meu pastor, brincou com o meu cabelo. Durante algum tempo, minha esposa vinha falando comigo, filho, você podia dar um jeito no seu cabelo, mas nunca me incomodou. Isso nunca interferiu. Eu tenho uma boa visão acerca de mim mesmo. E aí eu viajei, fui para Goiânia, e uma das maiores especialistas nessa área falou, pastor, deixa eu fazer esse procedimento com o senhor, eu quero doar para o senhor. Eu sei que é muito caro, eu poderia pagar, lógico, não estou dizendo que eu não poderia pagar, mas era muito caro. E como não ia interferir, eu tenho coisas que são prioridades. E eu optei e fiz. Saí dali, pastor Paulo, fui pregar num evento. E um cara falou algo comigo. Deus sabe
pastor Paulo esteve lá, consagrou a igreja. Nós temos praticamente 180 pessoas, 200 pessoas. E tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E eu tive que colocar algumas coisas para fazer. E eu estava querendo trocar meu carro. E ontem, quando eu estou saindo do evento, um cara me disse assim: Cláudio, você quer trocar seu carro? Eu digo: quero. Ele disse: na quarta ou na quinta-feira eu estou levando meu carro para você e você me dá o seu. E a partir de agora eu assumo um compromisso com você de trocar seu carro todo final de ano. E eu falo uma coisa para você. Eu estou falando de duas coisas tão distantes, de uma estética, que depois eu perguntando até o Espírito Santo por que eu fiz, e ele me falou algo, que eu comecei a chorar. Ele me disse: você fez sem precisar fazer, mas hoje você é referência para muita gente que tem complexo e que gostaria de fazer, mas não faz, e que através do seu exemplo vai ter coragem para fazer. E eu vi que haveria a possibilidade de outras pessoas estarem bem com a minha decisão, que para mim não mudou aparentemente nada. Mas depois que Jesus passou na minha história, depois que estabeleceu-se uma conexão, a minha história de vida mudou. E eu citei duas coisas totalmente, certo? Um bem de mais de 100 mil reais, um carro, e uma coisa de menos de 10 mil reais, um cabelo. São os cuidados de um Deus que olha em todas as instâncias para aqueles que se estabelecem com Ele, que procuram estar perto de Deus. Eu não sei o que você traz hoje consigo. Eu sei que Jesus, o Jesus que libertou aquele menino do demônio, Ele está aqui. Aquele que ressuscitou o filho da viúva, está aqui. O que entrou com providência em favor da mulher adúltera, está aqui. E você pode experimentar uma intimidade. Deixe-o passar por sua história. Fique de pé nesse momento. Todos, até aí fora, todos. Tem um pessoal aqui da minha direita, o pessoal lá de fora. Feche seus olhos neste momento. Eu queria perguntar a você, se nesta noite sua história precisa de uma intervenção divina, se o que você está vivendo, se as suas tentativas de solucionar fracassaram, se o sepulcro já está aberto, se não há mais possibilidade, se você já até se conformou com a situação, ainda dá tempo dele entrar na sua vida e mudar a sua história. Se nesta noite você quer voltar para os caminhos do Senhor, se nessa noite você quer estabelecer esta conexão entre você e Jesus, levante a mão onde você está e nós vamos orar por você.